Olá pessoal que acompanha o Simples Assim, que delícia estar de volta com o Dr. Fernando Herrero. Lembram dele? Falou sobre saúde da coluna. Hoje nós vamos ser mais específicos. Nós vamos falar sobre hérnia de disco. A gente ouve tanto, né? Esse nome, que problema é esse? Como tratar? Será que tem tratamento? É só cirúrgico? Isso tudo quem vai responder pra gente é o Dr. Fernando. A hérnia de disco, ela nada mais é do que um pedacinho do disco intervertebral, que é a estrutura que dá o movimento entre as vértebras, que ele sai de onde ele deveria estar. É como se fosse um amortecedor? Imagina um pneu, e esse pneu fez uma bolha. Tá. Então, a hérnia de disco é a bolha do pneu, é a tentativa de extravasar o ar daquele pneu. Fica extrusa. Isso, inclusive extrusa é um dos termos que a gente usa. Então, você tem um pneu, vários pneus, entre as vértebras. Tá. E ele amortece o impacto e dá um movimento para a coluna. Quando a gente tem um pneu que está gasto, você pode ter um extravasamento de uma bolha nesse pneu. E isso daí é hérnia de disco. E ela pode ou não comprimir uma estrutura neural, ou o nervo. E se esse nervo for um dos nervos que compõem o nervo ciático, a gente tem um paciente com uma crise ciática, que é uma dor, aí vem a definição. O que é a ciatalgia, ou a dor do nervo ciático? É uma dor que se inicia na região lombar ou região glútea e irradia para baixo do joelho até os pés. A hérnia de disco é um dos problemas mais comuns hoje que acomete a coluna da população em geral. O grande problema é que a hérnia de disco é tão comum e boa parte dos casos ela não é responsável pela dor do paciente. Então tem que ficar bem claro o que significa ter uma hérnia de disco e o que significa ter um problema decorrente da hérnia de disco. Talvez, se a gente pegar uma população na faixa etária de 30, 50 anos e a gente fizer um exame de imagem adequado para identificar essa hérnia de disco, a gente vai encontrar numa população assintomática 30 a 50% dos pacientes apresentam hérnia de disco sem apresentar um sintoma decorrente dela. O principal sintoma quando você tem a hérnia de disco é dor? Isso. Quando a hérnia está comprimindo o nervo, o paciente apresenta dor ou sintomas neurológicos, como perda de força, parestesia, que a gente chama de formigamento, né, e perda do reflexo quando a gente examina o paciente. Então isso pode acontecer. Esses sintomas podem ser combinados ou isolados. Ele pode ter só dor, ou ele pode ter dor associada à perda de força, ou dor associada à parestesia. E aí vem o tratamento. Então, o tratamento é baseado principalmente no sintoma do paciente, e não no achado do exame de imagem. Entendeu? Então a gente faz o exame de imagem. O paciente não tem sintoma, você não vai tratar a ressonância que a gente fala, né? Você não vai lá e trata a ressonância, você trata o paciente. Porque a maioria dos casos, na maioria das vezes, os sintomas melhoram sozinho ou com tratamento conservador. E o tratamento conservador é medicamentoso, fisioterápico? Então, se o paciente ele procura o consultório, atendimento médico, com uma queixa de ciatalgia, a gente comprova isso pelo exame físico, pelo exame de imagem, a gente vai começar a tratar. Existem basicamente os tipos de tratamento cirúrgico e não cirúrgico. Então, os tratamentos não cirúrgicos envolvem fisioterapia, acupuntura, medicamento, a mudança do estilo de vida. Então, olha, se ele trabalha, tem um trabalho pesado, ele vai ficar um pouco tempo de repouso até isso melhorar e assim por diante. Quando nada disso resolve, você pode lançar mão de algo um pouco mais invasivo, como as infiltrações. E elas ajudam a aliviar o sintoma do paciente. Lembrando que nenhum desses dois tratamentos tiram a hérnia, removem a compressão. Eles apostam que o organismo vai acostumar com a presença da hérnia ou ela vai ser reabsorvida ao longo do tempo. Acontece em 80% dos casos. A reabsorção? Então a gente conta com isso. Mas estimulada ou natural? Naturalmente. Então esse é um prognóstico muito favorável. Se a gente pensar em 80%, 90% dos casos isso regride sozinho, o grande problema muitas vezes é esperar. Será que esse paciente consegue esperar esse tempo? Na maioria das vezes, o problema se dá e ocorre numa população que a gente chama economicamente ativa. Uma pessoa que precisa voltar a trabalhar, então ela não tem esse tempo hábil para esperar isso resolver. E aí que entra as indicações cirúrgicas. Então nós temos basicamente dois tipos de indicação. As indicações relativas e as indicações absolutas. Relativa, normalmente quando o paciente apresenta uma dor que não melhora com tratamento não cirúrgico. Então, se o paciente tem dor por 6 a 8 semanas,
está completamente autorizado, respaldado a indicação cirúrgica. Tá? Isso tem um respaldo científico. Não está errado, vamos dizer. E tem as indicações, que essa é a maioria das vezes, né? E tem as indicações absolutas, que é quando o paciente apresenta um déficit neurológico progressivo, ou seja, eu estou perdendo a força e isso está piorando, esse paciente tem que ser operado o quanto antes. Ou o paciente apresenta um sintoma um pouquinho mais complexo de entender, que chama síndrome da cauda equina. O final da nossa coluna, as raízes, elas parecem a cauda de um cavalo, por isso que é cauda equina. E quando você tem uma hérnia muito grande, pode comprimir muitos desses nervos. E isso causa um outro conjunto de sintomas, que é a alteração do esfíncter. Então ele pode ter alteração do xixi, alteração do cocô, ele pode ter um formigamento na região das partes íntimas e perda de força nas pernas, além da dor. Esse tratamento é um tratamento de urgência, uma das poucas urgências da coluna. Então ele tem que ser operado o quanto antes, porque ele pode não recuperar essas funções. Isso é mais raro. Muito mais raro. Elas podem ocorrer de duas formas. Então você tem uma decorrente de um trauma agudo, por exemplo, aquele atleta que foi para a academia e aí ele fez um movimento e sentiu uma dor muito forte. Então você teve um rompimento do disco e esse rompimento gerou essa hérnia que comprimiu o nervo. E existe aquela hérnia que acontece mais progressivamente. Então o disco vai sofrendo um desgaste e vai perdendo a capacidade de se sustentar e aí você tem a formação desse abolamento. Entendeu? Mas quando a gente envelhece, é natural que todo mundo tenha hérnia de disco, porque o corpo da gente, a estrutura do nosso corpo vai sempre se desgastando, não vai? Vai. A gente vai envelhecendo, vai tudo, né? Certo. Infelizmente, vai tudo meio que gastando. Acontece de você ter essa degeneração natural? Sim, degeneração e hérnia são coisas diferentes. Não tem um desgaste assim, a hérnia não vai ficar extrusa só por envelhecimento? Não acontece. Acontece a perda de altura do disco. Então, conforme a gente envelhece, assim como vem as rugas e vem o cabelo branco, o nosso disco ele vai desidratando, ele vai perdendo líquido. E aí ele vai reduzindo de altura. Então, esse é um dos motivos porque a gente vai encolhendo ou perdendo estatura ao longo da vida. E aí, as hérnias se tornam até um pouco mais difíceis de ocorrer, porque ela precisa estar mais hidratada para ter essa saída. Pode acontecer? Pode. Mas a gente costuma dizer que a hérnia é uma doença de paciente mais jovem, de coluna mais saudável, porque ela acontece nesses discos mais hidratados. O prognóstico é favorável, né? Em torno aí de 80% a 90% ele se resolve com tratamento conservador. A minoria precisa ser operada. Eu acho que a grande dica, a luz no fim do túnel, né? É que um profissional bem treinado, uma pessoa que entende desse problema, consegue dar esse tipo de orientação para o paciente. E aí esse lado de orientar, de que o problema vai ser resolvido, é fundamental, porque quem está com o problema entra em pânico e acha que não vai melhorar, porque a dor realmente é muito forte. Então, fazer um tratamento inicial, não só com medicamento, com mudança do hábito e tudo mais, mas essa orientação é fundamental. E quando isso não resolver, hoje, diferente de alguns anos atrás, existem técnicas melhores para fazer esse tratamento. Técnicas cirúrgicas? Isso, técnicas que a gente chama de menos invasivas, que permitem um retorno mais rápido para as atividades do dia a dia, trabalho, lazer, esporte. É isso aí, pessoal, aprendemos mais um pouquinho. Agradecer muito ao Dr. Fernando pela cortesia de receber a gente aqui nesse consultório lindo em Ribeirão Preto. E agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora. Até nosso próximo encontro. Obrigada, Dr. Fernando. Eu que agradeço, obrigado. Mais uma vez um prazer. Um abraço, pessoal.